Toma o seu assento. Miguel Oliveira, o falso profeta mirim, reapareceu e, acredite, voltou ainda pior do que antes. Esse jovem que se apresenta como profeta chamou a atenção do país inteiro nos últimos dias, nas últimas semanas, com suas supostas revelações espirituais. Quem não se lembra das profecias que ele fazia, falando em línguas estranhas, misturando palavras sem nexo? King the power, the man, the best, the king, the fair, the smart. Que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai Fica de pé! passar. Chora de azul! Vestindo um jaleco branco, tentando se passar por um médico espiritual, ele chegou a declarar mensagens supostamente vindas do Espírito Santo. E ele chegou ao ponto de dizer algo completamente absurdo a uma senhora de idade que estava confiando nele. Tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado se não houver cá, gente, segura. Gente, eu confesso que eu nunca vi o Espírito Santo agir de modo tão desrespeitoso, chamando uma idosa de véia e ainda declarando que ela ia cair. Miguel Oliveira é um dos mais jovens falsos profetas, parte dessa geração de cães gulosos que transformam a fé num balcão de negócios. Ele chegou ao ponto de ameaçar pessoas dentro de um templo, exigindo que entregassem ofertas de R$1.000. Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. 1, 2, 3. Alguém? Não? Eu estou insistindo. A Bíblia diz: aquilo que pode você faz, até para ele será honrado. E mesmo depois de ter sido parado pelo conselho tutelar, ele e a família conseguiram dar um jeito de retornar às atividades. Pois é, Miguel Oliveira voltou aos púlpitos, voltou a pregar, voltou a fazer supostas profecias. Mas quem tem discernimento enxerga com clareza que tudo isso não passa de doutrinas de demônios. E o mais incrível é ver como essas igrejas enchem para ver um jovem como ele, após tanta polêmica. Esse povo aí só pode estar cego. E falando de cegueira, gente, eu quero recomendar um livro para vocês. Se você quiser se aprofundar ainda mais sobre esse sistema religioso mercantilista, eu vou deixar aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado um livro impressionante chamado Eternos, o Reino Sem Templos. Ele é do reverendo Duda Lisboa. Esse autor, ele esteve dentro desse sistema e ele desmascara toda a farsa do dízimo e as outras manipulações e as armadilhas criada por muitos pastores. E é um livro que foi produzido sem fins lucrativos. Esse livro está dando uma polêmica enorme, porque realmente ele desmascara as farsas usadas por pastores durante muito tempo. Eu li esse livro e fiquei impressionado com aquilo que ele revela. Essas pessoas que fazem isso, que pregam isso, que fazem essa enganação em cima do povo, são pessoas que praticam e vivem possuídas por espíritos enganadores, e poucos têm coragem de dizer isso em voz alta. Talvez você pense que é pesado falar isso, mas é a realidade. Tanto Miguel quanto quem acredita nessas palavras está se submetendo a influências demoníacas. Porque o corpo que deveria ser morada do Espírito de Deus acaba virando habitação de demônios. São os verdadeiros possessos espirituais. E ninguém conta essa verdade, porque o sistema religioso esconde. Eles fazem o show deles, exibem câmeras, luzes, tentam te distrair com espetáculos emocionantes. Mas na prática o diabo age de forma silenciosa, sutil, sem fazer alarde. Como é que vai saber que é sua? É o que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção. E no fim essa encenação pode te tornar cúmplice do erro e te condenar no juízo. Jesus ensinou que a porta do reino dos céus é estreita
que são poucos os que conseguem achá-la. Já o caminho largo, com promessas fáceis, benções terrena, leva direto para a perdição. Isso não sou eu quem digo, gente, mas é a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos trilham esse caminho. Mas apertado e estreito é o caminho da vida, e poucos descobrem. Veja ainda o alerta em 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé verdadeira e rejeitar a sã doutrina por fábulas, histórias vazias e interesses materiais. Eles rejeitam o Espírito, desprezam a verdade e se agarram a coisas temporárias deste mundo passageiro. Em vez de escolher a herança eterna, trocam por migalhas terrenas. Eles passam a dar ouvidos a espíritos mentirosos, absorvem doutrinas demoníacas por meio de líderes hipócritas que falam falsidades sem qualquer peso de consciência. Gente que nem pensa mais no mal que está causando a si mesmo e aos outros. Inventam mentiras sem escrúpulos e lucram com isso. Em Gálatas, Paulo deixa claríssimo que qualquer pregador de um evangelho diferente do verdadeiro, o evangelho da graça, do amor ao próximo, da verdade, é amaldiçoado. Esses que distorcem a mensagem de Cristo são alvo de maldição. E isso está explodindo no meio evangélico atual. Em Timóteo 1,6 diz: se alguém ensina doutrina contrária às palavras de Jesus Cristo e não busca promover a piedade e o amor ao próximo, é arrogante, sem entendimento, mergulhado em discussões inúteis e debates fúteis, de onde nascem invejas, divisões, calúnias e suspeitas malignas, disputas de homens corrompidos na mente e afastados da verdade, que transformaram a fé em fonte de lucro. Por isso vemos ameaças, chantagens, pedidos absurdos de ofertas, como Miguel Oliveira fez, e também outros como Eliseu Rodrigues, que defende que fiéis sustentem financeiramente quem prega para eles. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Veja o que está escrito aí. Paulo diz: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Essa era uma prática na igreja primitiva de ajudar financeiramente e de outros modos os seus mestres. Só que no grego original isso não quer dizer dar o seu dinheiro, mas está em comunhão, no mesmo pensamento e fé. Não significa obrigar alguém a abrir a mão de bens materiais, embora, claro, pudesse haver ajuda voluntária na igreja primitiva. Mas esses pregadores torcem a Bíblia para transformar a obra de Deus em mercado. Por isso a ordem bíblica é clara: afasta-se de gente assim. Miguel Oliveira agora reaparece tentando mudar o tom de sua pregação, mas no fundo continua com a mesma estratégia de manipulação espiritual. Toma o seu assento. Veja só, ele mandou o povo sentar, cheio de trejeitos, fingindo receber uma possessão espiritual. Mas na prática, gente, incorpora outra doutrina demoníaca. Observe como ele age, supostamente recebendo revelações. Gente, o mais engraçado é que existem esses tipos de profetas, pastores que vasculham redes sociais, e existem também um aplicativo que coloca o nome da pessoa, vem tudo aquilo que a pessoa tem, os dados, as informações sobre a vida da pessoa. Aí depois simula revelações. Gente, eles usam aplicativos de celular que mostram dados pessoais das pessoas presentes no culto. Aí assim eles fazem adivinhações que impressionam quem não tem discernimento. Em falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi, tá? Aplicativos que te mostra, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó. Tá? Pegou o celular, Miguel, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Supostas revelações mais tiradas de redes sociais. Aí para se exibir, ele faz um teatro como se fosse Deus falando. Ah, você tem cara de Sheila. E a pessoa se chama Sheila. E ele já tinha visto lá no aplicativo e continua com a encenação. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês.
Você sabia que você tem uma cara de Sheila? Assai, ó, premenekia, sobre a face, ó. Qual é o seu nome, minha filha? Sheila. Eu acabei de ver tijolos, uma muralha caindo aqui no meio. Levante a mão. Tudo que era pra dar errado essa semana, tudo que era pra travar, Deus derrubou a muralha. Gente, Cristo nunca prometeu benções materiais e prosperidades nesse mundo físico. Ele veio para redimir pecados, nos reconectar com o Pai e garantir vida eterna pela graça. Ou seja, o que importa é o espiritual. Este mundo já é dominado pelo mal. O diabo governa aqui, mas Cristo nos dá vitória na eternidade. Ele venceu o mundo e nos dá paz. Não a paz enganosa do sistema, mas a verdadeira paz que vem do alto. Por isso, quem está em Cristo não deve se iludir com os tesouros terrenos. O mundo vai oferecer as suas falsas garantias, mas nada se compara com a paz de Deus. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. E dentro de templos lotados, muitos ainda acham que estão no caminho certo, quando na verdade estão sendo enganados dentro do próprio lugar que deveria ser de luz. E esse é o maior engano do sistema religioso moderno. É lá dentro que o diabo trabalha melhor, distorcendo a verdade e iludindo pessoas. E você que me assista, reflita. O que você tem ouvido no templo? São palavras de vida eterna, arrependimento, salvação? Ou promessas de bens materiais e riquezas aqui na terra? Será que te pregam arrependimento e renúncia? Ou te massageiam o ego, prometendo conquistas terrenas, libertações, curas carnais? Cristo alertou que passaríamos tribulações desse mundo. E ainda mais nos tempos de hoje, com guerras, conflitos e acordos de falsa paz surgindo. Exatamente como a Bíblia previu. Essa paz do mundo não tem nada a ver com a paz de Cristo. Quando o mundo falar de paz e segurança, virá repentina destruição, diz a Escritura. Por isso, preste atenção no que pregam para você. Falam de santidade, arrependimento, céu, ou só falam de prosperidade terrena? Basta você analisar o que ocorre dentro da tua igreja com as pregações que fazem para ti. Se realmente pregam renúncia, amor ao próximo, salvação, beleza, tudo certo. Mas se pregam teoria da prosperidade, cura e falam de dízimo constantemente, pode ter certeza, estão distorcendo a palavra para arrancar o teu dinheiro. E isso é uma vergonha, é uma verdadeira palhaçada. Pessoas lotando igreja onde esses falsos profetas, esses falsos pregadores do evangelho dizem ir. Mas, gente, é um absurdo ver pessoas cegas, pessoas que não buscam a salvação, mas que buscam recursos financeiros, dinheiro e cura carnal. Então, liberte-se dessas falsas doutrinas, pois o maligno quer te manter preso nelas para sempre. Abra seus olhos e enxergue a verdade. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Por favor, compartilha ele. Deixa o teu joinha, certo? Eu não interrompi nenhuma vez para pedir o teu joinha, mas deixa o teu joinha, compartilha essa mensagem porque é forte. E realmente, isso dentro do Brasil está se espalhando como uma erva daninha. Está prejudicando os cristãos, pois muitos que ainda não conhecem as igrejas evangélicas generalizam. Então busque o entendimento da palavra de Deus antes de você querer frequentar alguma igreja, porque muitas das vezes você pode ter uma frustração enorme e depois nunca mais querer servir a Deus. Então, leia a palavra de Deus e procure uma doutrina que realmente é concernente àquilo que está nas Escrituras Sagradas para você servir a Deus, louvar a Deus. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.